E aí, galera ligada no Facebook do Jornal Diário da Região. Resenha esportiva dessa segunda-feira de folia, Petro. Segunda-feira de carnaval, tá... Cadê? Cara, faltou o samba no pé. Cadê o samba no pé, Petro? Cara, você tá de sacanagem. O Zair tá de folga hoje, nós dois vamos essa bater camisa um papo aqui, aqui. né, Marco? Essa camisa aqui tá bem... Né, combinando com o fundo, e a gente vai bater um papo sobre o fim de semana do futebol na região, tudo que aconteceu aí, Mirassol, Rio Preto, todos os jogos no sábado, né? Teve tudo no sábado por conta do carnaval, né? E agora na quarta-feira de cinzas já tem nova rodada, os times já voltam a campo, nem dá tempo de curtir a folia direito, né? Os times da região já voltam a campo na quarta-feira e a gente vai comentar tudo que aconteceu aí no fim de semana. Acompanhou, Petro, a rodada? O que você viu aí do fim de semana esportivo? Sinceramente, eu só acompanhei o gol de empate da Ferroviária. Não, tô brincando, acompanhei sim. Queria saber de você, eu não assisti o jogo do Rio Preto. Eu só li o seu relato do jogo, foi como eu estivesse ali no camarote. Eu queria saber o que você viu lá do Rio Preto. Daqui a pouco a gente vai ver os gols. E Petro, a expectativa do torcedor que estava lá no Rio Pretão é de que dá para subir, né? Que esse time que vem empatando, são 4 vitórias e 4 empates, mas ele consegue um resultado bom fora e em casa ele busca a vitória. Então assim, o que se vê lá entre os torcedores é que é um time que tem força para subir sim, principalmente por conta do sistema defensivo que é forte, né? E agora o ataque está começando a resolver, né? Fez 2 gols nessa partida contra o Marília, a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, pelo que se vê, dá para brigar pelo acesso. O que você acompanha do Rio Preto aí? O que você acha? Legal do Rio Preto, legal não, né? O Rio Preto tem uma oportunidade agora, vai jogar quarta-feira, né? E no próximo jogo, na próxima rodada, joga contra o Atibaia. É o primeiro grande teste. O Rio Preto está hoje em terceiro lugar, a 3 pontos do líder Atibaia. Ou seja, dependendo das circunstâncias da rodada, ganhando quarta-feira, o Atibaia perdendo seu jogo, o Rio Preto pode ali empatar na liderança e fazer depois um jogo para assumir o primeiro lugar, né? A gente não aguenta, a gente já sai falando do Rio Preto aqui, mas primeiro o Marcão separou o Mirassol aí, daqui a pouco a gente volta no Rio Preto. Vamos ver os gols do Mirassol. Do Mirassol não, do Palmeiras, na verdade, né? No jogo do fim de semana aí. Lotou o Maião, né? Lotou o Maião e, mais uma vez, né? O Mirassol sai de campo com aquela sensação de que o resultado poderia ter sido diferente, né? Petro, 2 lances primordiais do Douglas Baggio, atacante. O primeiro, quando ele tira da zaga e ele chuta rasteiro no canto do goleiro. E o segundo, aquele gol que o Lucas Lima tira em cima da linha. Nossa, ele comemorou como se fosse um gol mesmo. Esses 2 lances primordiais para o Mirassol. Se tivesse feito ao menos um, né? O que é o jogador de futebol, né? Lucas Lima no Santos ano passado, ele ele não voltava para marcar nem que se prometesse assim um voucher, não vamos falar aqui no Bahamas, um voucher, alguma coisa para ele. Ele não voltava para marcar. Agora o cara tá dando carrinho, vibrando como se tá jogando uma muito brincadeira, no Palmeiras, jogador de futebol, tá se entregando muito no Palmeiras, né, Petro? Jogador de futebol é uma brincadeira, é o ambiente, né? O ambiente financeiro, né? Petro, mas agora no Palmeiras um detalhe ou ele desse joga jogo, ou não tem segredo, hein? Ou ele joga ou a carreira até porque, né, amigo, olha pro banco, tem então. Moisés, tem Scarpa. E nesse jogo, o que a gente não pode deixar de falar, o pessoal que fez a transmissão, né? Eles criticaram muito o sistema de iluminação do Maião, né? Eles falaram que a iluminação ali estava bem precária mesmo. Eu já fui em jogos à noite no Maião, em Mirassol. Eu também já achei ali alguns setores ali escuro mesmo, né? E fora que a iluminação tem a TV dela, a TV tem a iluminação dela, né? Sim. Então o que o cara vê em casa não é a verdadeira, a iluminação real, né? Sim. O gramado tá bonitinho, é um tapete, mas vamos melhorar a iluminação aí, né? Lembrando que a resenha é democrática, você pode participar mandando seu comentário, sua mensagem, sua corneta, sua foto na folia, não sei, às vezes tem alguém aqui que tá em Votuporanga, tá em Potirendaba, tá nos bloquinhos em São Paulo, Onde você gostaria de estar, né? Então, eu gostaria de estar, vamos trabalhar, né, graças a Deus. E manda sua foto aí, seu comentário, sua participação, pode brincar. O Fábio Martins está falando que é verdade. Imagino que seja essa questão do Mirassol, na questão da iluminação, né? Contra o São Paulo, o jogo foi às 10 da noite, né? Sim. Também
deixou um pouco a desejar. Também deixou um pouco a desejar. Contra o São Paulo também, o Mirassol teve uma boa atuação, né? Não falando mais de iluminação agora. O São Paulo também teve uma boa atuação. Eu assisti os dois jogos. A atuação do Mirassol contra o Palmeiras foi superior. Até pelo time do Palmeiras também ter exigido muito mais, né? É uma pena. A gente fica na torcida, o Mirassol caminha agora para uma semana decisiva, joga contra o Bragantino quarta-feira. Contra o Ituano depois, né? Ele tem contra o Ituano depois, ele joga contra o segundo e o terceiro do outro grupo. Ele tem 5 pontos. Né? Ele tem um a mais só que a Ferroviária, né? E o São Caetano, os dois. Aliás, que o Linense e São Caetano. Então, o Mirassol, assim, era uma derrota, como diria, não existe derrota prevista, mas era um resultado que não tinha como fugir ali mesmo. Então, mas o Mirassol tem o Corinthians e São Paulo ainda, né? Tem o Corinthians e São Paulo ainda. Sim. Dos grandes, assim, ainda é um joguinho que você já pode colocar como uma pedreira, né? O Mirassol tem que mirar agora, esquecer esse jogo contra o Corinthians e mirar pelo menos aí, o Moisés já tinha dito que com 12 pontos escaparia do rebaixamento, ou seja, ele conseguiu metade, né? Ele conseguiu quase metade durante a metade do campeonato. Então ele vai agora para rodadas decisivas aí. E não basta só jogar bem, chegar na coletiva ficar vomitando estatística mais, né? Vai chegar uma hora que caiu, vai ficar com esse discurso também que o time teve mais isso, mais aquilo e caiu. Então... O Petro, o David mandou uma mensagem que se o Palmeiras aperta, o ritmo vira goleada. Mas a questão é que o Palmeiras não apertou o ritmo, né? Ficou só com 1-0, mantendo o jogo inteiro também, não no segundo tempo, não teve assim... não chegou a sofrer tanto perigo do Mirassol, né? Quase fez o gol com o Edson Silva também, tirou uma bola dentro do gol quase. E fez o gol de pênalti aos 40, né? Então, assim, o Palmeiras controlou bem o jogo, soube controlar, né? Mas é porque sabe, né? Tem time para isso, sabe que não precisa pisar no pé agora, já tá líder absoluto da classificação geral, né? Já tá classificado para a próxima fase, em primeiro lugar. Então, não tem por que apertar, né? Agora é época de testes, ele vai colocando Scarpa para ver como ele se adapta, né? Vai dando chance pro Borja. Né? Até na vitória contra o Santos, o Palmeiras também não... Assim, ele deu aquela impressão nos primeiros minutos do primeiro e do segundo tempo que ele golearia. Principalmente no primeiro tempo. Ele deu a sensação ali, fazendo gol, se não me engano, com 3, 5 minutos, atacando, bola na trave do Lucas Lima. Poxa, o Palmeiras vai atropelar o Santos. Né? Não foi. Até no final do primeiro tempo, o Santos ainda conseguiu controlar, criar algumas chances, mas também não foi, assim, aquela atuação impecável do começo ao fim, não. Mas o aproveitamento tá aí, né? 100% para um técnico igual o Roger, né? Chegou conhecendo o grupo, muita coisa nova, né? É muita coisa nova no Palmeiras. Jogadores chegando, né? Moisés ainda não estreou, Scarpa entrando no decorrer do jogo, né? E o Borja, você falando do Borja aí, a torcida do Palmeiras vai enchendo de esperança, né? Porque ele veio, né? E até então criou grande expectativa, mas não deslanchou, não engrenou. E esse ano ele já começa um ano diferente. Já fez gol. Olha como foi importante esse gol que ele fez na questão de ter o posicionamento e jogar com o corpo, né? Ele tira o zagueiro da bola, ó. E o zagueiro ali, se eu não me engano, é o Edson Silva. Isso. Experiente, né? Não poderia ter sido juvenil igual foi Marco Aurélio, né? Nos tempos de América. O Fábio comentou aqui que a iluminação é problema em vários estádios do interior. Sim, Fábio. E aliás, o custo dela também é muito alto. O Rio Preto, por exemplo, está jogando à tarde para não ter esse gasto com a iluminação. A iluminação num jogo de futebol, ela consome qualquer esperança de lucro ali, porque, claro, Palmeiras e Mirassol, o Mirassol teve uma renda, mas o Mirassol não enche esse estádio aí contra um Bragantino. E qualquer dinheiro, se sobrar ali, descontando fiscal, taxa de arbitragem, controle de doping, tudo, não paga a iluminação do estádio, você não paga a luz, né? Bom, indo para outro grande que jogou no fim de semana, o Corinthians perdeu de virada para o Santo André, né, na sexta-feira. Saiu na frente com o gol do Rodriguinho, mas o Santo André virou. Foi até um belo gol do Rodriguinho, né? Foi, mas o Corinthians ele errou muito, né? O Corinthians também está sofrendo muito, ele não tem um substituto para o jogo, né? O Corinthians não acertou ainda esse substituto. Então, o Corinthians contratou o Matheus, né, do ABC.
Atacante Matheus tem 9 gols na temporada. Nossa. O jogador que mais fez gols no Brasil esse ano, por enquanto. Meu Deus. Esse é o dado do Corinthians, né? Fez contra quem esses gols aí? Bom, tá na BC, né? De Natal, Campeonato Potiguar lá, né? Ah, tá. E, Petro, esse Matheus que ainda não chega agora, né? O ABC tá tentando ainda fazer com que ele jogue dois jogos ao menos, mais 3 partidas e deve chegar em breve. Olha, causará um abalo sísmico esse E o Ralf também está voltando pro Corinthians, né? Então, o Ralf, que coisa, né? Surgiram boatos aí que ofereceram o Ralf para alguns clubes paulistas, né? Inclusive para É uma boa sombra pro Gabriel, né? O volante Gabriel, que é um bom volante. É uma boa sombra para ele, que não tem outra, né? Felipe Bastos tá quase indo pro esporte. Aquele Paulo Roberto tá mal fisicamente. É uma boa sombra para ele, né? Esse Paulo Roberto aí, quando o Carrilho precisou dele, ele correspondeu bem, né? Mas só aquela vez. Esse ano tá mal fisicamente. Um goleirão, né? Uma boa sombra. E aquele que foi o jogo da rodada, a Folia Rio Pretense, a Folia Esmeraldina. Tem na tela, Marcão, os gols do Rio Preto. Jonatas Robina desencantou na temporada, fez seu primeiro gol. Essa foto é engraçada, né? Tem 2 jogadores ali à frente disputando o lance. Aí lá no fundo parece que tem um lá que não sei pra onde ele tá olhando ali. Parece que ele tá, né? Ele tá mais preocupado. Petro consegue cornetar até o jogador da foto. Ele tá mais preocupado com o desfile da Vai-Vai do que... Mas jogador de futebol deve ficar preocupado também, né? Olha aí os gols. Se bem que aí não é Vai-Vai, né? Aí é Império. Petro, que homenageou nosso amigo Edson Baff, né? Nesse jogo, cara. Que, aliás, Guilherme Baff tava nessa arquibancada, nesse alambrado aí, né? Tentando imitar o Ronaldo Fenômeno. Uma hora ele vai conseguir, vai derrubar tudo isso daí. Jonatas Robina abriu o placar só aos 36 do segundo tempo. O imperador do pântano. Tem um menino, o Léo Ribeiro, que tava na reserva. Ele fez o segundo gol, mas ele entrou muito bem no jogo. Ele entrou no lugar do Édipo. O trio de ataque, correria, né? O trio de ataque foi assim... Criou chance, desperdiçou muita no fim do primeiro tempo. Sim. Mas eu acho que assim, o Jonatas Robina e o Édipo, eles estão num nível à frente do terceiro, João Félix. Né? Sim. E esse Léo Ribeiro entrou muito bem, fez um fogo no jogo. Pelo menos um fogo. Fez fumaça, fez fogo. Pelo menos umas 3 chances ele teve assim de obrigar o goleiro a defender. E foi um gol importante, porque foi aos 46, entre os 47. Era o momento que, se o Marília encaixasse um contra-ataque, empataria o jogo, sabe? Sim. Então... o Rio Preto ele ainda tem que buscar essa força ofensiva, né? Porque nós não podemos deixar de ressaltar o trabalho defensivo. É muito bom, tomou só 2 gols, a defesa menos vazada, né, do campeonato. Agora, se você for olhar a parte ofensiva, o artilheiro do Rio Preto é o Édipo com 2 gols. Deixa a desejar. Deixa a desejar essa participação. O Léo Ribeiro, ele entrou ali, fez aquela correria, mas o técnico também, ele é muito ciente com esse tipo de jogador, porque ele é o jogador que ele incendeia um jogo pela velocidade em si, é o que a torcida quer ver, o drible, quando o Marília já estava cansado. Né? Quando o Marília estava cansado. Agora basta ver assim, se ele vai ter esse rendimento, começando, né? Sendo bem marcado. O Marília é um time que não vem fazendo uma boa campanha, né? Então o Rio Preto precisa encontrar esse caminho aí dos gols aí para dar uma confiança mesmo pro torcedor que tem tudo mesmo para brigar pelo acesso até o título, porque lá atrás mostrou que manda bem e a gente fica na torcida, porque o ano que vem o Rio Preto faz 100 anos, merecia o mínimo uma Série A2, Pelo né? menos, Pelo menos uma Série A2. O Fernando perguntou aqui, Vitor, você foi no jogo do Rio Preto, ele ganhou, acabou seu pé frio, amigo? Eu realmente cheguei a acreditar que eu era pé frio, mas depois desses 2-0, lavou a alma do torcedor riopretense e do repórter aqui que foi acompanhar o jogo. Lavou a alma dos dois. Eu falei, não é possível, até comentei com o Zay antes. Será que o Mick Jagger vai atacar de novo, cara? Eu acho que não, não atacou. Você pisou no estádio? Não, calma, aí também não, né? O David falou que ele vai em todos os jogos do Glorioso quando joga em casa. Ô David, o que você achou da atuação especificamente contra o Marília? Você está esperançoso com esse ataque? Eu acredito que tende a melhorar ainda, porque o Obina é muito brigador. Sim. Ele é um jogador muito brigador. E o Obina ainda está se encontrando nesse time, Sim. né? Ele não teve um começo que todos esperavam, que ele tem esse futebol para isso, é o imperador do pântano, né?
A torcida vibra, é um sujeito muito legal. Poucas vezes entrevistei, mas você é o tipo do cara que você fica na torcida por ele, né? Bom, foge aquela boleiragem marrenta, metida. Ele é um cara que passou por Atlético Mineiro, tem um passado aí no futebol e merece. E com a vitória, Rio Preto está na terceira posição com 16 pontos, 3 atrás do Atibaia, que é o jogo do sábado que vem, né? Sábado que vem. 3 atrás do Atibaia e Portuguesa Santista. Portuguesa Santista, né? Isso. O Noroeste podia ultrapassar o Rio Preto, sim, mas empatou com o Rio Branco de Americana ontem fora de casa. Sim. Olha aí a classificação. O Rio Preto tem 4 vitórias. Vamos supor que se ele ganhar contra o Rio Branco, que está lá em antepenúltimo, se eu não me engano, e o Atibaia perder, ele ainda não passa, ele ficaria pelo critério de vitórias, ele ficaria com 5 vitórias, o Atibaia com 6. Mas ele teria a oportunidade de decidir no sábado. E o bom pro Rio Preto é que tem uma tabelinha boa agora, que quarta-feira pega o Rio Branco, que não pode jogar no estádio, está interditado o Décio Vita, vai jogar em Santa Bárbara, então quer dizer, um campo neutro pro Rio Preto, né? Sim. E na teoria, porque o Rio Branco joga lá várias vezes. Tem como descer a tabela, Marco? Mas o Rio Branco tá lá embaixo. O Rio Branco tá perto da zona de rebaixamento. Vitor, vamos só olhar um pouco essa tabela aí, ó. Você que é novo ainda, você não conheceu. Olha só essa tabela, dá até uma pena, né? A gente estava até brincando esses dias que a Série A3 hoje, ela reúne muitos times que na década de 90, até mesmo 2000, disputavam o Paulistão. Você vê, ó, Mojimirim, Rio Branco, Marília, que já disputou Série B do Brasileiro, União Barbarense também, né? Pois é. Disputou Paulistão. E é o time que está indo tudo fazer o caminho do América de Rio Preto, né? Time que disputou a 1, está caindo para a 4ª divisão. A gente sabe que voltar da 4ª divisão é muito difícil. O América vai tentar mais um ano, mas já mostra que vai ser difícil de novo por toda essa bagunça que está ocorrendo lá. Então parece que a tendência é quando cair em 4º lugar, por a 4ª divisão ali, ó, a tendência é ficar sufocado aí. Matonense não... Matonense está onde merece, né? Petro, e acho que já pro torcedor do Rio Preto, não vou nem entrar nessa discussão. Aliás, a Matonense foi longe demais numa Série A3, né? A Matonense só tem uma revelação no futebol. A Matonense foi o primeiro time a conseguir os 3 acessos seguidos. Da B1 para 3, da 3 para 2, da 2 para 1. Foi o primeiro a conseguir isso. Também vendendo laranja, comprando time, a federação com laranja. E assim, acho que a preocupação do torcedor do Rio Preto no começo do campeonato, quando aqueles 2 primeiros empates, né? Era se o time ia cair ou não. E o torcedor analisa o jogo, né? Ele analisa um jogo só, 2 jogos e já fica desesperado. Sim, desesperado, né? A equipe tende a crescer ainda, né? Sim. É uma equipe que você vê a chance de crescer, você vê atletas no banco que podem mudar a partida. Isso. Então, isso é o que marca o time que vai lutar pelo acesso, né? Sim, O torcedor também, ele já está um pouco, como se diz, ressabiado, né? Com o que foi o ano passado, montou um time com ponta na 2, de brigar para subir, investiu, tudo. Aí você começa uma A3, o torcedor já não gostaria, né? Empate em casa contra a Portuguesa Santista, ótimo. Tanto é que a Portuguesa Santista está em segundo aí, é um time que investiu bem, o Sérgio Guedes é o treinador lá, foi técnico de equipes de Série B do Brasileiro. Só que aí você empata em casa, então o torcedor já fica, a briga para não cair, e num campeonato que são 6 que caem, né? Então é natural esse receio. Agora a esperança é que com essa série invicta, né, a defesa menos vazada, o Rio Preto podendo disputar uma liderança aí no sábado, quem sabe a torcida volte, né? É uma pena que o time manda seus jogos numa quarta-feira à tarde. A diretoria está estudando colocar à noite, né, em alguns jogos. Sim. Seria bom, né? Seria bom. A gente sabe que, infelizmente, o público, mais uma vez, não pagaria nem o custo da iluminação, mas seria bom, né? A cidade precisa também de uma atração esportiva. O David falando aqui que está muito confiante e acha que o Obina tem que inverter a posição com o Édipo no segundo tempo. Ele falou que costuma sofrer muito nos jogos. Vou falar um negócio. Essa Série A3, a B1, Série A2... B1? A B1, a 4ª divisão. A 4ª divisão. O torcedor que não sofre, amigo, né, olha, amigo. É só sofrimento, cara. É só sofrimento. É pra quem trabalha, é pra quem narra, é pra quem reporta, é pra quem escreve, é pra quem torce, é pra quem vai, é pra todo mundo, cara. Pra você tudo isso, né? Porque você narra, torce, reporta. Tudo. É só sofrimento, cara. Haja coração. Cada jogo é uma história, as equipes com nível técnico muito baixo, né? Coração, é muito baixo o nível técnico das equipes, então assim, sofrimento para todo mundo.
Não é verdade? Eu filosofei aqui sobre, mas é um sofrimento mesmo, cara. Não é verdade, Petro? Vamos parar de falar de Série 3. O Fábio Martins falou aqui, ó. No futebol de várzea tem muita molecada boa em Rio Preto. Vale a pena dar uma olhada. Fábio, a gente já ouve muito isso, né? Só que nem o Rio Preto não, mas o América tem feito isso nos últimos anos. Principalmente quando o Zé Branco era o presidente, que ele foi técnico do Amador, ele chegou uma época lá a colocar 3, 4 jogadores da várzea, mas você vê que é difícil, né? Não é o mesmo ritmo, não, como diz, não tem aquele cacuete, né? Não tem a formação, né? Porque esses jogadores, por mais que hoje ele esteja numa 3, ele teve ali uma categoria de base, a maioria aí até passou por grandes clubes, né? Então é difícil, mas claro, a gente não pode esquecer, o Branquinho mesmo foi um desses talentos aí, foi transformação, né? Descobriram na base, levaram para o Rio Preto, tá hoje na Penapolense, Série 2, já caminha para um final de carreira, mas disputou aí, jogou no Japão, ganhou dinheiro no Japão, jogou no Atlético Paranaense, chegou na final com o Santo André, um time muito bom, contra o Santos, né? Que era eu acho sensacional. Melhor ainda. Eu chamo o Petro para fazer o programa, ele fala assim, 15 minutos no máximo, hein? 15 minutos no máximo. Chega aqui, o homem não para de falar, desliga o homem, rapaz. Não é que você não me deixa falar. Quando eu consigo aí... Mas os méritos seus, méritos também do apresentador, né? O apresentador que ajuda, que conduz eu só dou o passe. Vai, amigo, vai. Jefferson Paulista, 10 do Rio Preto aqui, ó, só... Saindo da Série 3 agora para a Série 2, tem o Votuporanguense que conseguiu arrancar um empate suado com a Portuguesa Santista em Votuporanga no sábado de manhã. Não, a Paulista. A Portuguesa Paulista. Perdão, a Portuguesa de Esportes. Dois gols foram de pênaltis inexistentes. De quem? Dos dois lados. Um para o Votuporanga e outro, um para o Cave e outro para a Portuguesa. Porque alguns times do interior já têm esse complexo de inferioridade. De que ontem mesmo eu já estava ouvindo, conheci uma pessoa de Votuporanga ontem, que já estão fazendo de tudo pro Votuporanguense não subir. Você acha que a federação quer mandar um grande jogar em Votuporanga? Nossa, é muito... Não é um complexo de inferioridade, né? É um mimimi até às vezes, que eu falei, eu até parei de conversar também, porque... A Portuguesa abriu 1-0 e o Votuporanguense empatou, 2-1 Portuguesa. E no finzinho, um pênalti pro Votuporanguense que tocou no peito do zagueiro do Portuguesa. Só que ele já tinha marcado um pênalti desse pra Portuguesa. Sim. Então ficou a sensação de que ele teria tentado compensar. Você tá fazendo essa grave acusação. A federação deve ouvir, colher essas imagens, né? E levar pro departamento agora. Que Votuporanguense que não sai do meio da tabela, né? Segue na mesma posição no meio da tabela. E o Olímpia venceu o clássico, o derby regional com o Monte Azul por 1-0. Não, mas... Olímpia... Na 3, isso, voltei. Esqueci de falar do Olímpia lá na 3, agora volto pra 3. Petro, eu queria trazer pra gente aqui não tinha falado, mas a entrevista do Tite no fim de semana pro Felipe Andreoli no Esporte Espetacular. Você chegou a ver? Não vi. O Tite comentou bastante sobre como ele anota e ele viu todos os jogos das últimas 3 Copas do Mundo. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, a gente teve tanto treinador em seleção brasileira que tava lá porque era durão, sabe? Porque era um cara que só agregava. Aí eu fiquei, sabe, Dunga, Filipão, sabe? Um cara que só agrega. Sei lá, por exemplo, Parreira. É um paternalismo. Nessa fase depois, né? Não o Parreira de 94, não esse Parreira. Chato, sabe? né? Isso é chato. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, o Tite é um cara que agrega, que tem formação, tem estudo. Olha que nível que a gente conseguiu chegar de treinador depois de tanto tempo, né? Na CBF. É pra tudo isso ou não? Tô empolgando ou não? Não, você tá querendo imitar o Galvão Bueno mesmo, né? Não, fica puxando o saco, rasgando o cega do Tite. Não, cara, ele tá bem preparado, ele tem preparo pro lugar que ele tá. Eu torço muito pro Tite, lógico, eu torço muito. Só que, sabe, já tá incomodando isso, é um paternalismo. Não, porque o Brasil ganhou a Copa de 92 graças à família Scolari. Agora já os jogadores já vão falar, não, porque o Tite é um paizão. Paizão, velho, então o cara não teve pai e mãe, pai já... Mas, sabe, por exemplo, pra ser treinador, o cara tem que ser bom de conversa, bom de grupo, tem que fazer média com todo mundo. Não, mas na questão do Neymar, por exemplo. Ele aconselha o Neymar do jeito que é certo fazer, do jeito que é errado.
em questão de falar com o árbitro, em questão de não reclamar de jogador, não brigar com o jogador. Sim, então, ó, os outros treinadores, você acha que o Dunga fazia isso, por exemplo? Eu creio você acha que sim. É do estilo do Dunga Eu fazer creio que isso? sim, porque é necessário. O jogador brasileiro, ele vem com um problema de fábrica, principalmente essa parte comportamental. Olha quanto que o Neymar evoluiu lá fora. O Neymar no Santos, ele mandou o Dorival Júnior para aquele lugar. Não é porque o Tite está instruindo, o Tite não, o cara já está lá na Europa há 5 anos, amigo. Se ele não consegue lidar com o árbitro, vai fazer outra coisa. Mas em relação a estudar, por exemplo, Não, a estar numa posição porque você está preparado para aquilo. Não porque você já dirigiu e teve uma passagem boa no passado, ou porque você já foi o capitão do Tetra. O Tite é o mais preparado para esse cargo. É o cargo mais cobiçado aí dos treinadores de futebol. Quem não gostaria de ser técnico do Brasil numa Copa do Mundo? Eu acho que até o Low da Alemanha um dia queria ter esse uniforme numa Copa do Mundo. Mas também acho que a gente tem que ir com calma. Às vezes parece que a imprensa, né, caminha para fazer um oba-oba. Os números do Tite são fantásticos, mas a Copa do Mundo tá aí. Vamos ver como que isso vai reagir também. Filipão foi para a Copa, família escolar, aquele grupo de 2004. Era uma arrogância do caramba, era uma inveja no grupo. Nossa, Filipão vai criar a família escolar. A família escolar tomou de 7-1. Então, e o pessoal tava falando na matéria do Esporte Espetacular. Você é fã do Tite, né? Sou fã do Tite. Como corintiano não tem como não ser, né? Ele que se denomina o Tite dos estagiários. Tá bom. Mas não é, Marco? Ele não tá lança bom. eu sou o Tite dos estagiários. Ô, Petro, eu quero respeito. Eles estavam discutindo como que o Tite pediria respeito? Respeito. Eles estavam discutindo que a seleção brasileira se apresenta dia 21 de maio para a disputa da Copa e dia 26 ou 25 é a final da Champions League. Sim. Caso o Neymar esteja, né? Lembrando que quarta-feira agora já é o grande confronto. O confronto mais esperado desse primeiro semestre de 2018, né? Só não é mais esperado que aquele Santos e Linense, né? Que o mundo aguardava a estreia do Santos. Que o mundo aguardava a estreia do Santos de Jair Ventura, né? E agora então, quando o Jair Ventura acordar e fazer umas mudanças ali, agradecer ao Renato. Renato, muito obrigado por 2002. Depois de Diego e Robinho ali, você merece a terceira estátua na Vila. Tira aquela do Marcelinho Carioca, coloca do Renato, pelo gol que ele fez na final contra o Corinthians. E põe o Rodrigo com Y, né? O com Y, não o Rodrigão. Não, aquele lá você manda ele pra Matonense. tá um bom tamanho pra Matonense. Gabigol fez gol no fim de semana, pra alegria do Petro, voltou marcando. Eu não vi gol, né? Eu não vi gol do Santos. Mostrou do Palmeiras, do Corinthians. O peixe encalhado aí, ó. Lá. Mas vamos falar a verdade, esse começo do Campeonato Paulista, olha, haja paciência, viu? Os times estão se adequando, se adaptando. O Santos é um time em construção ainda. Todos, a maioria é em construção, né? Acho que só o Palmeiras que já tá voando, assim, destoando. Tá voando, né? E se não tivesse voando, nós íamos estar aqui falando que ele tá em construção também. Se não tivesse voando, então... não, o Roger Machado já ia estar pagando o pato, né? Igual o Eduardo Batista foi. Se bem que o Eduardo Batista é bem fraco em relação ao Roger Machado, né? A gente, cada um tem sua opinião, mas eu não apostaria nesse Eduardo Batista para treinar um time daquele. O Roger Machado não tem uma experiência como técnico ainda, mas o cara que jogou Libertadores, Corinthians, Grêmio, ele sabe o grupo que ele tem ali na mão ali. Agora Eduardo Batista jogou o quê? E falam que ele é bom de vestiário, né, o Roger Machado. Que ele é bom. Ele é um bom treinador de agregar. Agregar. Mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu queria saber como que um técnico agrega no vestiário. Sendo amigão, paizão, trocando ideia. É o paizão, né? Mas o Brasil não precisa de técnico, o Brasil precisa de pai, né? Não, mas o Brasil precisa de técnico, mas ele agrega técnica e esse paizão. Os treinos técnicos dele, os jogadores falam, o pessoal fala na imprensa de São Paulo que agregam, gostam da maneira como ele treina, gostam das ideias que ele tem na hora de tabelar. Você viu alguém chamando o Guardiola de paizão? Eu nunca ouvi. Mas paizão. Já falou pro Gabriel Jesus agora que tem que tomar cuidado, que ele vai voltar e tudo mais. O Petro, que é o nosso Guardiola do jornalismo esportivo aqui do Diário. Você quer falar mais alguma coisa para terminar o programa? Não, só sobre o Tite. Você falou que era 20 minutos, filho, não bola não, vai. Não, só sobre o Tite, ele tem muito méritos aí. O cara conseguiu fazer uma seleção desacreditada, né? Paulinho, o que esse Paulinho tá jogando?
Eu sou fã e sempre acreditei nesse menino. Achei uma pena quando ele foi pro Tottenham, quando ele saiu daqui, ele merecia um clube maior. Ele não foi bem aproveitado no Tottenham, ele não teve espaço na Europa, ele foi para a China. O Tite tem todos os méritos de ter bancado ele na seleção. O Paulinho jogando na China, tá trazendo pelo que fez no Corinthians em 2012. Quem que é Paulinho hoje, tal. Trouxe o cara. Se você vê, esses dias estava passando. Fim de ano não tem muita coisa em esportes pra fazer, né? Os clubes só de férias. pauta fria, né? Então a televisão tava reprisando os gols, os jogos das eliminatórias. Cara, a maioria, o Paulinho tá dentro da área. Igual do Barcelona. Quando faz o gol e quando perde o gol. Ele corre o campo inteiro. E você vê, ele vai para um Barcelona desacreditado, né? Pagou mico na apresentação. Adora essa palavra desacreditado. Tudo que é desacreditado ele gosta. Porque a vida é assim, né? Nós somos desacreditados, mas jornalista é desacreditado o resto da vida. O resto da vida. Esses caras fazem 2 golzinhos aí, pronto, já virou a redenção, né? Fechou, Petro. Valeu, obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma honra. Já mandei no grupo família um selfie, venci na vida. Dividi as câmeras com o Vitor Stock. Olha lá, e com essa piada do Pedrozilo, a gente vai ficando por aqui. Estagiários. Obrigado quem participou, quem mandou seu comentário aí. Fica atento então ao Facebook, ao site do Diário da Região para acompanhar as notícias do Rio Preto, do Votuporanguense, do Olímpia, todos os Mirassol principalmente também, né, os times da região que estão na primeira divisão, Novo Horizontino. E fique ligado aí acompanhando todas as notícias. Um abraço, até mais.